Nesse trabalho, iremos explicar um pouco sobre o algoritmo de Dijkstra, Bellman-Ford e Floyd-Warshall, e logo em seguida iremos compará-los. Começando pelo algoritmo de Dijkstra, iremos descobrir por que e quando foi proposto, como funciona e sua aplicabilidade. Criado em 1956 e publicado em 1959 por Edgar Dijkstra. O problema é encontrar uma SPT, isto é, uma árvore geradora de caminho mais curto em um gráfico com arestas de peso não negativo. Mas afinal, como ele funciona? Para implementarmos o algoritmo, primeiro precisamos escolher uma raiz, isto é, um nó de origem. Logo em seguida, o algoritmo rastreia a distância mais curta atualmente conhecida de cada nó ao nó de origem e atualiza esses valores se encontrar um caminho mais curto. Depois que o algoritmo encontra o caminho mais curto entre o nó de origem e outro nó, esse nó é marcado como visitado e adicionado ao caminho. E por fim, ele volta para o primeiro passo até que todos os nós do gráfico tenham sido adicionados ao caminho. Pareceu um pouco confuso? Calma, vamos aprender na prática. Para a prática, peguei como exemplo o bairro de Salvador, sendo representados como vértices, com suas respectivas arestas com peso representado em quilômetro, uma distância aproximada de um bairro até o outro, gerando esse gráfico. Vamos agora executar o algoritmo e achar uma árvore geradora com a menor distância para ele. Primeiro precisamos escolher uma raiz, isto é, um nó de origem. No caso do meu exemplo, eu escolhi periperi. Na distância, eu coloquei 0 em periperi e nas demais coloquei infinito, pois eu ainda não sei quais são. E nos não visitados, eu marquei periperi, pois ele já foi visitado, que é o que eu estou, e as demais estão em branco. Logo em seguida, eu rastreio a distância mais curta atualmente conhecida de cada nó ao nó de origem. No caso do meu exemplo, Ribeira, Rio Vermelho e Itapuã. Ribeira foi o mais curto, 13 km, então eu marco ele como visitado e começo a seguir por ele. E então repetimos o processo. Dentre os nós já marcados, nós seguimos com os nós adjacentes a estes. No caso, Barra, Rio Vermelho e Itapuã. O caminho mais curto seria de Periperi para Rio Vermelho, que é 22 km, então marcamos por esse e seguimos esse caminho. Repetimos o processo. Nesse caso, de Periperi para Itapuã é o caminho mais curto, então seguimos por este. Dessa vez, o caminho mais curto foi de Rio Vermelho para Ondina, então marcamos esse como visitados e seguimos. Por fim, dentre todas as possibilidades, nosso caminho mais curto foi de Ribeira para Barra, finalizando assim o algoritmo com todos os bairros visitados. No exemplo de aplicação, nós temos o Google Maps e itinerários aéreos. No nosso exemplo, para seguirmos de Periperi para Barra no menor caminho possível, seria necessário apenas seguir as linhas vermelhas. Aqui seria a representação em código do nosso exemplo de Dijkstra. Nós podemos ver que ao construirmos o grafo, cada linha dessa representa um bairro e a distância dele para o outro. No caso da primeira linha seria Periperi, a distância de Peri para Periperi seria 0, para Ribeira 13, para o Rio Vermelho 22, Itapuã 23, Barra 0 e Ondina 0, pois não sabemos o percurso. Logo em seguida Ribeira, Ribeira para Periperi 13, Ribeira para Ribeira 0 e assim sucessivamente. Agora sobre o algoritmo de Bellman-Ford, vamos ver por que e quando foi proposto, como funciona e sua aplicabilidade. Proposto por Alfonso em 1955, recebeu o nome de Richard Bellman e Lester Ford Jr., que publicaram em 58 e em 56. O problema é um algoritmo que calcula os caminhos mais curtos de um único vértice, de origem para todos os outros vértices, bem similar ao de Dijkstra, só que dessa vez considerando os valores negativos. Mas afinal, como ele funciona? Para implementarmos o algoritmo, primeiro precisamos escolher uma raiz, isto é, um nó de origem. Logo em seguida, é necessário saber quantas interações serão necessárias para calcular o melhor caminho. Essas interações são dadas pelo número de vértices menos 1. Logo em seguida, o algoritmo analisa todos os vértices em cada interação, sempre substituindo os valores pelos novos. E por fim, após analisar todas as interações, possuiremos o menor caminho. Pareceu um pouco confuso? Calma, vamos explicar na prática.
Para o exemplo, vamos considerar que Bianca quer saber o menor caminho que deve levar para chegar à faculdade ou à casa de suas duas amigas, a Larissa e a Amanda. Como observamos no exemplo, possuímos 4 vértices, logo teremos que fazer 3 interações. Antes de começarmos a primeira interação, nós colocamos 0 para Bianca, que é de onde estamos partindo, e infinito para os demais, pois não conhecemos ainda. Para a primeira interação, vale lembrar que o algoritmo analisa todos os vértices possíveis nesse primeiro momento. Para a nossa primeira interação, nós vamos percorrer o caminho que Amanda pode ir. No caso, a casa da Larissa, que passa a ser 50 ao invés de infinito, e a casa da Amanda, que passa a ser 15. Para chegar à faculdade, ainda não temos um valor fixo, então temos que percorrer um pouco mais, passando da casa da Bianca para Amanda, para logo em seguida a Larissa e então para a faculdade, totalizando um total de 35, finalizando assim a nossa primeira interação. Para a nossa segunda interação, podemos perceber que temos um caminho mais curto para a casa de Larissa, sendo este de Bianca, Amanda, Larissa, somando um total de 45. Também possuímos um caminho mais curto para a casa de Amanda, sendo este de Bianca, Amanda, Larissa, faculdade, Amanda, somando um total de 10, finalizando assim a nossa segunda interação. Para a nossa terceira interação, passamos por todos os caminhos novamente para achar o mais curto, Amanda, Larissa e faculdade. Percebemos que os valores permaneceram os mesmos. Geralmente o algoritmo precisa de um número de interação onde temos vértices menos 1, mas caso não haja mais melhoras no caminho, podemos deixar o algoritmo mais eficiente parando antes. Logo, possuímos o caminho mais curto e, sendo assim, após 3 interações, terminamos. E por fim, vamos entender o algoritmo de Floyd-Warshall. Por que e quando foi proposto, como funciona e sua aplicabilidade. Publicada por Robert Floyd em 62, este algoritmo é o mesmo que foi publicado por Bernard Roy em 59 e também por Stephen Rochon em 62. O problema é um all-pair shortest path, isto é, ele acha o menor caminho entre os pares de nós. Mas afinal, como ele funciona? Primeiro precisamos criar uma matriz com dimensão n por n, onde n é o número de vértices. As linhas das colunas são I e J, respectivamente. I e J representam os vértices do grafo. Segundo, cada elemento da matriz A e J é preenchida com a distância do vértice I para o vértice J. Se não existe o caminho, colocamos infinito. Em seguida, é criada uma matriz A1 usando a matriz A0. Os elementos da primeira coluna e da primeira linha são mantidos, os demais espaços são preenchidos com outro caminho. Logo em seguida, o processo é repetido até fazer uma matriz de todos os vértices, sendo estes A2, A3, A4, A5 e assim por diante. Pareceu um pouco confuso? Calma, vamos explicar na prática. Para o nosso exemplo, vamos considerar um grafo com 4 vértices, isto é, precisaremos construir a matriz 4x4. Na nossa primeira interação na matriz, não utilizamos nenhum nó específico. Logo, passamos por todo o grafo substituindo os valores que conseguimos alcançar. Vale lembrar que de um vértice para ele mesmo, colocamos 0. Os valores que não sabemos, colocamos como infinito. Para seguirmos com a segunda parte, vamos utilizar a fórmula para melhorar o entendimento. Nessa parte, usaremos o nó A. Na fórmula, a distância da linha A para o nó A, somada à distância do nó A para a coluna B, tem que ser menor que a distância de AB conhecida. Ao fazermos o cálculo, constatamos que infinito continua sendo igual a infinito, então mantemos o valor. E a mesma coisa fazemos com D, onde infinito continua sendo igual a infinito, então o valor é mantido. Ainda utilizando o nó A, temos que a distância de B para C conhecida é maior que a distância calculada por A, logo substituímos. Agora utilizando o nó B, temos que a distância de D para B somada à distância de B para A é igual a 3, que é menor que infinito, então substituímos. E a distância de D para B somada à distância de B para C é menor que a de D para C, logo substituímos. Após aplicar o mesmo processo para o nó C e para o nó D, sempre substituindo os valores, chegamos à matriz final, onde possuímos a menor distância de um vértice a qualquer outro. O seguinte código é referente ao nosso exemplo de Floyd-Warshall.
Aqui montamos o nosso grafo, a nossa matriz original, e aqui obtivemos o resultado final, onde a seguinte matriz apresenta o menor caminho entre cada par do vértice. Agora que entendemos um pouco mais sobre o algoritmo de Dijkstra, Bellman-Ford e Floyd-Warshall, vamos compará-los. Começando pela complexidade do algoritmo, o de Dijkstra que possui a menor complexidade, resultando em um melhor desempenho. O de Bellman-Ford possui complexidade mediana, e o de Floyd-Warshall possui alta complexidade, resultando em um baixo desempenho. Quanto à recomendação de tamanho do grafo, o de Dijkstra pode ser grande ou médio. O de Bellman-Ford recomenda-se que seja médio ou pequeno, e o de Floyd, devido à sua alta complexidade, recomenda-se que o tamanho seja pequeno. Em relação à detecção de valores negativos, o de Dijkstra não consegue detectar, enquanto que o de Bellman-Ford e o de Floyd-Warshall sim. Quanto à detecção de menor caminho em grafos onde os vértices possuem peso, o de Dijkstra é considerado o melhor algoritmo, enquanto que o de Bellman-Ford funciona e o de Floyd-Warshall é considerado ruim. Em relação à obtenção do caminho mais curto para todos os pares, o de Dijkstra é considerado ok, o de Bellman-Ford é ruim e o de Floyd-Warshall é bom. Quanto ao tipo de algoritmo, o de Dijkstra é considerado grid, isto é, segue uma heurística de resolução de problemas de fazer a escolha ideal local em cada estágio, para que o tempo necessário da pesquisa seja rápido. O de Bellman-Ford e o de Floyd-Warshall possuem programação dinâmica. Quanto à detecção de ciclos negativos, o de Dijkstra e o de Floyd não detectam, e o de Bellman-Ford detecta apenas em grafos orientados. E em relação a aplicações, todos são indicados para cálculo do menor caminho. O de Dijkstra é muito visto sendo utilizado em mapas geográficos, GPS, e os de Bellman-Ford e os de Floyd são muito utilizados em roteamento de rede, calculando os caminhos mais curtos no protocolo de roteamento do vetor distância. Esse trabalho foi realizado por mim, a Rayane, e pelo Ostrom.